Eu já comentei outras vezes que existem três gatilhos muito poderosos utilizados por grandes comunicadores, ou por vendedores, ou até mesmo por religiões, que não deixa de ser um vendedor, né? Ele está vendendo a fé, que é utilizado com muita frequência, que você tem que observar para que você não esteja sendo manipulado. Um gatilho muito forte, tá? Desses três que eu vou comentar, o primeiro deles é o medo. O medo, cara, eles utilizam muito bem isso. Então é o medo da punição, é o medo de ficar para trás, é o medo de você perder algo, é o medo de você não ficar atualizado, é o medo de você não aproveitar uma oportunidade. Então, todo o medo que o ser humano tem, eles conseguem explorar muito forte com esse tipo de gatilho, tá? Aí você pega e me pergunta, tá, Leandro, qual é o gatilho do medo que eu posso utilizar na venda? Tá? Vamos lá. Você pode utilizar o gatilho do medo do cara ficar desatualizado. Então, sério, olha, a cada 3 ou 4 clientes que entram aqui, eles preferem comprar esse equipamento, porque realmente é uma coisa que vai vingar e daqui para o mercado vai ser isso daqui para frente, né? Ou tipo, olha, eu tenho poucas unidades desse equipamento e está numa promoção. Então, quando a gente fala de promoção, quando a gente fala de escassez, quando a gente fala de um quantitativo de pessoas que está tendo uma ideia com relação àquilo e estão seguindo uma regra, normalmente você vai estar ativando aí esse gatilho do medo. Por quê? A escassez abre o medo da pessoa ficar para trás, né? Então, existe a escassez, existe o gatilho da escassez, mas o gatilho da escassez está vinculado diretamente ao medo, medo de perder, o medo de ficar para trás, o medo de não conseguir aquela oportunidade. Quando você bota um item em promoção, você ativa um gatilho no cliente que é o medo de depois ele comprar mais caro. Compreende? Uma promoção, ela não é colocada à toa. A escassez não é colocada à toa. A urgência não é colocada à toa. Só faz logo aí porque vai acabar. Tá? Então preste atenção para não estar sendo manipulado nesse gatilho. Vamos falar um pouco do gatilho com relação a relacionamentos, tá? Num relacionamento você vai ver que existem algumas pessoas que são meio tóxicas. E uma forma dela manipular muito o outro é utilizar o gatilho de medo em prol dela. Como assim, Leandro? Ele entende que o cara ele é meio ciumento, ou ele é um cara que não tem, né? Imagina a mulher vai manipular o cara. Ele percebe que é um cara ciumento, ele percebe que ele é um cara que não tem autocontrole, ou então que ele não é empoderado, ou seja, ele não acredita no potencial dele. Então ela vive constantemente causando pequenos ciúminhos, né, fazendo certos tipos de comentário que gera nele constantemente o medo de perder a pessoa no relacionamento. Tá? E isso é uma forma de manipulação no sentimento. Vamos falar aqui agora sobre o segundo gatilho, que é um gatilho pai, né, e que vão ter vários outros gatilhos relacionados a ele. É muito utilizado nas religiões também, né, então você tem que ter muito cuidado, né, que é o gatilho da ganância. Tá? Como assim a ganância? As pessoas sempre querem ter a sensação de que elas estão saindo com vantagem, né? Então ela sempre vai sair com a sensação de vantagem. Ela quer imaginar que sempre ganhou no processo. Tá? Então, como é que é utilizado isso na religião, por exemplo? É dando o que se recebe. Né? Então, tudo que você dá em nome de Deus, você recebe em dobro. Você recebe isso vezes 3, vezes 4. Tá. Né? Na lei da atração aí, tem pessoas que acreditam que realmente fazendo isso recebe. Né? E funciona para alguns. Mas isso é um gatilho de manipulação. Segura esse diamante agora com relação à ganância. Tá? Como é que eu utilizava isso? Em vendas. O cliente chegava na loja e dizia assim, quanto é que custa esse produto? Só, esse produto é R$ 1.000. Eu disse, não, mas eu vou pagar à vista, em dinheiro. Tô aqui, ó, cash. Eu quero um desconto.
É porque tinha muito disso, né? Hoje em dia que tá um pouco difícil, mas na época, quando eu trabalhei com loja, tinha muito disso, desconto. E aí eu ia lá, né, fazer. Aí eu disse, tá, só um minuto. Aí eu fazia, ia lá no gerente, fazia de conta que conversei com o gerente, mas eu já tinha sim um desconto que eu podia dar pra ele, sei lá, era 15%. Ou seja, eu podia dar R$ 150 pra ele de desconto, certo? Só que, o que é que eu fazia? Eu convertia isso a meu favor. Converti isso para o meu favor. E vejam que os vendedores vão fazer muito isso com você quando você for em lojas que concederem algum tipo de desconto. E onde é que está a manipulação? Eu podia conceder os R$ 150 de desconto. Só que existia uma bonificação dentro da loja que, se eu tivesse um número alto de itens por nota, eu era bonificado ainda mais. Então, o que é que eu fazia? Eu pegava aqueles R$ 150, já pegava alguns itens, vamos supor que ele comprou um notebook. Então, eu já pegava uma capinha de notebook, pegava um pendrive, pegava um mouse sem fio, para dar esses R$ 150. E chegava o seguinte, só, olha, eu não consegui o desconto em cash, mas eu consigo fazer aqui para você um negócio muito top. Eu conversei ali com o meu gerente e ele me permitiu fazer isso. Como o senhor vai pagar à vista? Eu consigo colocar aqui, ó, essa bolsinha de notebook e o pendrive incluso, né, nesse pacote para o senhor sem custo. E consigo lhe dar 50% de desconto no mouse. Vê a jogada. Então eu pegava um mouse lá, sei lá, um mouse de R$ 150, mouse caro da Microsoft. Dizia que estava dando para ele a capinha e o pendrive e ainda conseguia dar 50% de desconto no mouse de R$ 150, que, para falar a verdade, o mouse já estava incluso no desconto. Só que ao invés de eu dar, eu dei para ele apenas 50% de desconto. Às vezes o mouse passava, às vezes não passava. Mas ao invés de eu dar muitos itens para ele, oh, que grande vantagem, não. Ele saía com a sensação de que ele conseguiu o que ele queria, que era a ganância, né? Eu consegui aqui com o meu dinheiro fazer valer mais coisa. E para falar a verdade, não sabia ele que estava sendo manipulado, estava fazendo aquilo que eu queria. E para a gente encerrar aqui agora o raciocínio, eu vou mandar o terceiro item dessa lista de manipulação. Esse terceiro item é a dor. Como assim dor, Leandro? Como assim dor? Vamos lá. Vamos puxar aqui pro lado religioso. Entra lá o cara na igreja, ou num templo, seja lá onde é que for. E, pô, tem um filho que tá morrendo, uma mãe, um pai, uma pessoa que ele ama muito. E aí, esse chefe da religião chega lá e diz assim: quanto vale a vida do seu filho? Pegou? Quanto vale a vida do seu pai? Quanto vale isso para você? Pegue um cheque em branco agora e escreva aí para Deus. Eu já falei isso em outros stories, só que de outra forma. Como? Você ser empreendedor é você ser útil. E a primeira coisa que eu disse foi: veja um problema que você pode sanar. E esse gatilho da dor vai estar diretamente ligado a esse problema. Como assim, Leandro? Me explica melhor. Vamos lá. Quando eu vou para uma reunião com um cliente, na grande maioria das vezes, que foi exemplo o que aconteceu ontem, normalmente a gente vai como curativo. A gente é indicado como curativo, porque eu sou muito competente no que eu faço, tá? Eu não acho demagogia falar isso. Eu sou muito competente no que eu faço. E os clientes me indicam por causa disso. E quando eu chego num local, é porque o cara tá devastado. Ele tá com uma dor gigantesca. E aí qual é o meu papel como gestor, como vendedor, como comercial da empresa? É capturar essas dores, porque o cliente ele vai falar automaticamente. Ele vai se vender. Principalmente o cliente que está com dor, ele se vende. Eu não vendo nada. Eu só mostro para ele o curativo da dor dele. Então o que é que você faz? Você vai pegar esses gatilhos aí que o cliente está te dando, essas dicas que o cliente está te dando, e você vai mostrar para ele como você vai curar essa dor. Então o gatilho da dor é muito utilizado
quando você compreende que o cliente ele vai passar por um problema ou ele está passando por um problema e você mostra que você tem um produto ou você tem um serviço que vai resolver aquela dor. Compreende esse gatilho aí agora? Como é que funciona? Então deixa eu te dizer, você trabalha com câmeras, tá? Com câmeras, é a minha realidade. Você chega no local, você vê que o cara não tem câmera. E você vê que ele tem muito item pequeno na loja. Você vai falar para o cliente que está vendendo câmera? Não! O que é que você vai falar? Dizer, nossa, poxa, a coisa vai fazer o que foi isso? Rapaz, tem muito item pequeno na tua loja, né? Rapaz, vê só como é fácil. Pega o produto e bota no bolso. Vê como é fácil isso de acontecer. Aí ele faz... rapaz, eu já tive até uns problemas aqui e tal. Rapaz, o que me deixa assustado é que eu tô olhando aqui e você não tem uma câmera de segurança com relação a isso. Já parou para pensar que se você tivesse uma câmera, talvez isso não acontecesse? E aí, meu patrão, o que foi que você fez com isso? Você fez o cliente degustar mentalmente. O cérebro, ele não sabe o que é realidade e o que não é realidade. Depois é a gente que decide isso. Mas no cérebro dele, ele passou pela experiência. Você levou ele naquele momento e fez ele já degustar. Poxa, é verdade. O cliente vai pensar isso. E aí eu garanto uma coisa para você. Você vai sair de lá com um pedido de orçamento. Não garanto que você vai fechar. Até porque aí vão entrar outros critérios. Se o cliente pode pagar ou não pelo seu serviço. Tá? Aí entra outras coisas. Mas com certeza você sai com um orçamento de lá para colocar a câmera no estabelecimento dele. Tá bom? Então isso é um gatilho poderosíssimo. Você só tem que saber como fazer da maneira certa para que você consiga alcançar o resultado que você deseja. Imagine que você vende produto de beleza. Produto de beleza. E aí você tem lá uma marca mais barata e você tem uma marca mais cara que você quer direcionar ele para aquela compra. Certo? E aí o cliente está lá escolhendo e ele fica na dúvida. Você quer que ele leve o mais caro? Claro, óbvio. Faz, ora, esse produto aqui, 8 em cada 10 clientes fica com essa mesma dúvida. Agora eu posso lhe dizer uma coisa. Sabe aquele frizz que fica no cabelo depois de um tempo? Você tá num evento, numa festa, depois de você ter suado um pouco e fica aquele frizz, o cabelo ele fica meio assanhado, meio nervoso. Esse produto aqui, ele é um pouco mais caro por causa disso, porque ele não deixa esse frizz acontecer. Tu entendeu a dor onde é que tá nesse comentário? Mulher que se preocupa com cabelo, amigo, ela vai estar preocupada com aquele cabelinho que tá assanhado um pouquinho depois de estar numa festinha, de estar numa balada. Sacou? E aí você direcionou o cliente, você, né, manipulou o cliente para comprar aquele produto, não dizendo, esse daqui é um produto muito melhor porque tem tecnologia e tal. Não, cara, esquece isso. Foca na dor. Foca na dor. Pensa como cliente, cara. Se você vai procurar uma coisa, você quer que resolva algo, se coloca na posição dela. Então, toda vez que você for vender um produto, utilize um argumento que o teu produto vai resolver algo lá para frente ou algo que está acontecendo agora. Você fecha. Não tem como isso falhar. E agora vem a pergunta master. Tá gostando desse conteúdo aqui, cara? Lembra de enviar para as pessoas que você acha que esse conteúdo pode ser interessante, tá bom? Clica aqui embaixo, ó, nessa setinha aqui embaixo. Clica na setinha aqui embaixo e envia para pelo menos uns 4 amigos que tá precisando ouvir tudo isso que a gente falou. Eu tenho certeza que com essa técnica você vai vender mais.